Eu sou Vilma Schroeder, professora da FIEC de Indaiatuba, atualmente responsável pelos cursos de arte e artesanato do Museu Ferroviário. E eu vou ensinar algumas técnicas de artesanato e pintura para vocês. Na aula de hoje nós vamos fazer umas rosas, ou pelo menos algo bem parecido com rosa, né? Algumas alunas têm me pedido e eu pensei bastante num jeito bem simples de fazer. Então, achei melhor que a gente já faça do desenho, já iniciando pelo desenho, porque a rosa que a gente costuma pegar riscos na internet ou em revistas, elas vêm só com os risquinhos da sombra, e aí confunde muito quem nunca fez. Então, eu pensei bastante e decidi fazer de um jeito diferente. Então, nós vamos fazer 3 rosas. Vocês vão fazer uma forma de U, né? Não precisa ser tão comprido. Da mesma pontinha que eu fiz aqui, eu desço até mais ou menos a metade e formam como se fosse uma meia-lua. Aí um tracejadinho aqui. Dou um espaço porque vai ter pétalas aqui. Eu vou fazer outro U aqui, mais largo, menos largo, aí vai depender do tamanho da rosa. E outro viradinho para cá, que eu quero essa daqui deitadinha, né? Então, se eu partir desse desenho, eu vou ter mais facilidade para fazer a rosa. Então, vamos lá. Eu fiz o U, né? Depois eu desenho as pétalas em volta aqui, ó. Posso fazer com o pincel ou até fazer com o próprio lápis. As folhas, né? Quem não conseguir fazer uma folha, não tem problema não. Pega uma folha do jardim lá, coloca aqui e contorna. Isso aí não é, né? Não é o problema. Bom, feito o desenho que eu quero, montei 3, eu vou trabalhar com cores, fazer rosa amarela. Então, eu vou usar o amarelo ouro da Acrylex, eu vou usar o branco, eu vou usar o cenoura, tá? E um pouquinho do cerâmica. E para folha, eu vou usar o verde oliva e o branco. E um pouquinho do caramelo, para dar uma corzinha nela. Então, eu já fiz uma aqui e eu vou começar pela folha dessa daqui. Os pincéis que eu uso, ou eu uso da Tigre ou da Condor. Eu gosto dos menores. Então, vou pegar esse daqui, acho que é o número 6. A ordem é 844. Eu vou começar pelo centro, vou puxar para fora e para o alto com o verde oliva. Daí eu venho com o branco e vou juntando os dois levemente. Pode fazer de ladinho, porque daí sai até as nervurinhas fazendo com o pincel de ladinho, sem esfregar muito, porque senão mistura demais a tinta. Aí eu coloco o branco, e se misturar demais a tinta, fica ou só verde ou verde claro, e fica ou branco encardido, não fica bom. Então eu vou puxando, olha, mesma coisa nas outras. Vou fazer do meio para fora e para o alto. Limpo sempre o pincel na troca de cores, não precisa lavar, só limpa. E eu junto com o verde. Se ficar muito branco, acrescento verde. Se ficar muito verde, acrescento branco. Mas se a gente pôr a quantidade pequena de tinta, não vai acontecer isso. Então, vamos lá. Naquelas ali, eu coloquei um pouquinho de caramelo na folha. Então, nós vamos colocar aqui também. Só que eu fiz a folha normal primeiro, né? Primeiro eu faço ela desse jeito. Sempre verde, branco, branco e verde, o tempo todo. Se evita começar, se gravar, evita começar com o branco, começa com o verde, é mais fácil.
decora mais rápido, olha. Falta só mais uma. Eu vou puxar aqui. Venho com o branco. Jogo o branco aqui no meio. E venho com o verde novamente. Sempre limpando o pincel, viu, gente? Tenha um paninho por perto. Se ficar uma tirinha mais saliente de branco, não tem problema nenhum. Daí eu venho com o cenoura, bem pouquinho, para não fazer escurecer demais. E coloco um pouquinho do cenoura onde tem o verde. Posso pôr dos dois lados se quiser, não tem problema nenhum. Posso pôr de um lado só. Não precisa pôr em todas. Aí eu quero fazer uma viradinha nessa folha. Então eu pego a tinta, eu vou pegar uma bandejinha de isopor, limpo bem o pincel embaixo, olha, tem tinta em cima, embaixo não tem. Aí eu encosto a parte do pincel que não tem tinta e descarrego uma voltinha de branco, né? Não precisa fazer em todas também, senão fica muito, assim, com muito excesso. Isso daqui ficou pouco, vou pôr mais. Se ficar muito branco, como ficou aqui, ó, volta com verde. Não tem erro, não. Às vezes pega uma quantia de tinta exagerada, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, agora eu vou partir para a rosa. Essa rosa, ela é assim, acho que um projeto bem simples e bem fácil. A partir disso, dá para fazer uma série de outras coisas. Vocês decorando esse processo, dá para melhorar bastante a cara da rosa. Já não fica com um jeito de pé de alface, como muita gente fala. Eu coloquei cenoura, um pouquinho do cerâmica, bem no centro desse U, dessa luazinha que eu desenhei. E esparramo. Venho com o amarelo de fora para dentro. Melhor limpar o pincel. Venho com o amarelo, fazendo já o movimento das pétalas, girando o pincel desse lado esquerdo como se fosse um C e do lado direito um C ao contrário. Junto tudo isso aqui, deixo quietinho aí que depois vem os recortes. Aí eu faço aqui embaixo dessa lua aqui um pouquinho do cerâmica e um pouquinho do caramelo, bem pouquinho. Limpo bem o pincel, volto com o amarelo, no meio na luazinha aqui, ó, que é como se fosse uma boquinha viradinha para frente. Essas que estão de lado, se vocês tiverem dificuldade para pintar de lado, vira o pano, não tem problema não. Eu não me importo que vire o pano, porque eu quero que saia bonito. Aí aqui, nas pétalas, eu vou colocar escuro na parte de baixo de todas as pétalas. Então eu pus escuro aqui, escuro aqui. Aí eu venho com o claro na parte de cima e vou puxando para dentro, sempre fazendo um movimento de semicírculo assim, ó. Vou fazer a pétala em cima da outra, porque eu quero que essa do meio fique em cima. Então eu jogo. Eu não quero pôr muito cerâmica, porque para não ficar escura demais essa flor.
aqui embaixo, nessa pétala, eu puxo um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. E embaixo daquela lá e aqui na parte de baixo, desculpa que aqui eu me enganei, aqui na parte de baixo, aqui na parte de baixo. Sempre na parte de baixo da pétala eu ponho mais escurinho. Tem problema que pegou ali, o branco depois tira. Aqui. Que às vezes a gente acaba se confundindo. Esparrama bem, né? Pra ficar bem lisinha, bem... Bom, deixo secar um pouquinho, né? Venho com o branco fazendo umas pétalas aqui. Eu faço só a ponta da pétala. Eu pego a tinta, eu limpo embaixo, coloco e puxo devagarinho. Nessa hora é muito importante que a tinta esteja bem diluída, que o pincel esteja bonitinho, porque senão não dá certo. Aqui, nessa boquinha, eu faço umas voltinhas. No caso, essa tá bem aberta. E aí eu puxo pouca tinta na hora desses recortes mais delicadinho, não usa muita tinta não. Aí eu vou começar na pétala. Eu começo de fora e venho principalmente na parte mais alta dela, né? Eu vou colocar na parte de fora, né? E na parte mais alta dela eu vou colocar o branco. Posso colocar ao contrário? Pode, tem problema não. O que é importante ficar aqui? Entre uma pétala e outra tem que ter um escuro. Então aqui, por exemplo, ó, essa de cima, ó, deixei mais clarinho aqui. Essa que vai ficar embaixo vai ter uma sombra, então vai ter que ter um escuro. No tecido a gente não tem aquele rigor com sombra e luz. Qualquer hora eu faço um vídeo para falar sobre sombra e luz, porque eu percebo que há uma dificuldade muito grande em entender isso. Então, olha, tá vendo na divisão? Então eu acabo pondo, eu posso vir, olha, eu ponho o escuro, posso pôr depois, não tem problema. Por que eu tô pondo uma cor bem forte aqui? Para vocês poderem ver bem no vídeo. Não precisa, quando for fazer, ser tão forte assim. Mas se eu fizer fraquinho, não dá para analisar bem. Então eu vou caprichar mais na cor. Isso daqui é o que eu chamo do esqueleto da rosa, né? É um projeto de rosa aí. Agora, a partir disso, a gente vai incrementar. Então eu vou jogar um pouquinho mais de branco. Eu vou fazer, é o chamado recorte, né? Que nada mais é do que colocar os brancos e dar o formato das pétalas. Todo mundo reclama que essa é a parte mais difícil. Eu gosto de fazer umas voltinhas, né? Para dar ideia de que ela tá viradinha, olha. Pode até aqui fora. Nunca faz tão certinha, tão contornadinha. Sempre dá uma quebradinha no pincel para que fique mais leve. Essa parte aqui ficou bem grande, né? Então, o que eu vou fazer? Limpar o pincel embaixo e vou fazer uma ponta de um triângulo, olha. Só que nas bordinhas eu dou uma entortadinha nele para ficar e puxo levemente. Posso continuar? Posso. Posso pôr mais pétalas. Vou parar por aqui, porque senão vou confundir a cabeça de vocês. Eu acho que é o suficiente para colocar, para entender o processo da rosa, pelo menos para fazer o início. Feito o início, treina
e pega um pano grande, treina e depois parte para fazer com mais detalhes. A princípio tem que ser isso. Começa do meinho, com uma cor mais escurinha, e vai partindo para fazer o esqueleto da rosa. Porque se você fizer mais do que uma vez, vai treinando, treinando, porque a rosa ela é muito chatinha de fazer. Então tem que persistir, não pode fazer uma só, porque não vai dar resultado, não vai aprender, não decora. É o melhor jeito que eu entendi de fazer a rosa. A partir disso, o que eu posso fazer? Eu vou terminar essa daqui depois e eu mostro ela pronta para vocês. E eu vou pôr. Eu adoro trabalhar com essas bisnaguinhas. Quem não tiver, não tem importância. Vou fazer com pincel. Faz com. Pega o verde. É muita tinta. Limpa a parte de baixo, encosta no pano e puxa. Sempre que vai fazer, não faz linha dura, retinha, e faz um de cada tamanho, um viradinho para cá, um viradinho para lá, porque aqui em cima vai florzinha, tá? Você pode encher de galinho. Pode molhar um pouquinho o pincel bem levinho para ficar uns risquinhos mais claros. Se fizer com pincel de ladinho, ó, tem um pincel chanfradinho desse de cabo curto, tem da Condor, tem da Acrylex. Esse pincel chanfradinho é maravilhoso para fazer esses risquinhos. E vou encher o pincel de tinta e vou fazer as florzinhas, 4 batidinhas, que podem ser feitas com a borrachinha do lápis borracha. Tem gente que não consegue fazer com pincel. Uns botãozinhos. Aí você vai pôr quanto quiser. Feito isso, eu vou trabalhar com o amarelo. Vou colocar, apesar de já ter amarelo aqui na minha rosa, eu posso até pôr um miolinho vermelho ou um miolinho marrom, mas o amarelinho não tem jeito, é mais bonitinho. Aí eu vou pegar um tiquinho, pincel zero, pouquinho só do cerâmica, e faço uma voltinha assim, sem muito compromisso, sem que dá uma profundidade nesse miolinho. Se não quiser fazer também, ele fica bonito do mesmo jeito.